Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão do Einstein, a gente tem um exemplo de questão que ela é muito mais difícil de entender do que de resolver, né? O que ele fala pra gente? Duas embalagens de adoçantes, elas são semelhantes desde as bases, desde a parte de baixo, até a altura de 3,1 centímetros da embalagem menor, que seria a parte redonda dela, né? Ele fez essa marcação de altura ali do lado direito, eu vou trazer para o lado esquerdo para ficar mais fácil de a gente fazer a leitura. E aí ele diz que a maior embalagem tem 6,4 centímetros de altura, perfeito, está indicado aqui. E as duas recebem tampas idênticas em forma de cone circular reto. Essa altura está indicada para a embalagem da direita, eu vou deixar indicado também para a embalagem da esquerda. Repara aqui, isso significa que a primeira embalagem tem, chamar de H1, pode ser? Tem um total de 6,1 centímetros de altura. E a segunda embalagem, você vai concordar comigo, tem uma altura de 3 mais 6,4, que dá 9,4 centímetros de altura. Aí, que mais? Sabe-se que a altura de cada tampa é 3, beleza? E que os raios das bases das duas embalagens medem 1 e 2. Ou seja, essa embalagem tem metade do raio daquela. Se elas fossem semelhantes, ela teria que ter metade do tamanho. Aí ele fala, se a embalagem menor e a tampa, né, mantivessem completamente a semelhança com a maior, qual seria a diminuição da sua altura total em relação à altura atual? Então, repara aqui, ele só está falando o seguinte, tem um formato qualquer, né? Se fosse semelhante à grandona, de qual seria a altura real, né? Qual seria a altura que ela teria? Então, repara que todo esse começo confuso de que as embalagens são semelhantes desde a base até o começo da altura, isso não vai fazer diferença nenhuma para o exercício. Porque ele quer que você ele quer que você desconsidere totalmente o que está acontecendo, essa embalagem menor, e a pergunta dele basicamente é, se eu pegasse e construísse uma versão dessa embalagem com 1 centímetro de raio, qual seria a altura? Então, eu vou dizer que a altura linha, que é a altura nova, né? Se existisse semelhança, como é que eu vou montar a proporção? Bom, a altura linha, que seria a altura correta, né? Se elas fossem semelhantes da embalagem menor, sobre a altura real da embalagem maior, vai ser igual o raio da embalagem menor sobre o raio da embalagem maior. Se você isolar essa galinha, você vai perceber que ele vai ficar 9,4 sobre 2, que é 4,7 centímetros. Faz sentido, né? O que a gente tinha conversado. Se a embalagem tivesse metade do raio, certo? E elas fossem semelhantes, ela teria que também ter metade da altura. E metade de 9,4 é 4,7. Agora, ela não tem essa altura, né? A altura que ela tem de verdade é 6,1. Então, a pergunta do exercício é, se a altura fosse 4,7, ela seria quanto menor do que a altura real que ela tem hoje? Então, a diminuição da altura, vamos dizer assim, a altura seria menor, a altura seria menor em quantos centímetros? Seria menor na diferença aí de tamanhos dela, né? Entre o que ela tem hoje e o que ela deveria ter para ser semelhante. Isso dá 1,4 centímetros, que está ali no seu item E. Beleza? Então, assim, é só uma semelhança simples, que é só dividir por 2, só que o enunciado faz uma descrição tão enrolada da situação que isso confunde um pouco. Mas mesmo assim é uma questão ótima para a gente lembrar que semelhança não é só com triângulo, né? Qualquer tipo de figura geométrica pode exibir semelhança. Um triângulo a gente sabe identificar por conta própria, porque tem os casos de semelhança que a gente estudou, e outras figuras, ou o exercício vai indicar,
ou tem algum tipo de conclusão que pode te levar, né, ao pensamento de que as figuras são semelhantes mesmo. Beleza? Espero que você tenha entendido. Até mais.